No último ano, o planeta se viu acometido por uma das piores pandemias do mundo, o coronavírus, o que fez todo mundo praticamente parar. Porém, ao longo da história, o coronavírus não foi a única pandemia a assolar o mundo inteiro. Então, no vídeo de hoje, iremos contar para vocês a história de algumas pandemias que afetaram o mundo. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Então, sem mais delongas, roda essa vinheta. A Praga de Atenas. Pelo menos alguma vez na vida todo mundo já ouviu falar sobre a cidade, inclusive porque ela abrigou uma das maiores civilizações gregas da história. Considerada o berço da democracia, foi atingida por uma enorme pandemia no ano de 430 a.C. Assim como o coronavírus, a doença era totalmente misteriosa e desconhecida e acabou se alastrando rapidamente no local, deixando todos os habitantes em pânico. E cientistas também acreditam que essa doença tenha se espalhado pelo mesmo fator que o do corona, a aglomeração. Foi justamente no período da Guerra do Peloponeso, onde a Grécia e Esparta estavam em guerra pela supremacia grega. Eles acreditam que a grande circulação de soldados e também a aglomeração nos campos de batalha tenham sido fator crucial para que a epidemia se espalhasse ainda mais. Segundo o principal autor sobre a história da doença, o grego Tucídides, disse que tudo se deu início na zona portuária de Atenas e que após isso rapidamente dominou toda a cidade. Começou em 430 e foi até 429. Em 428 perdeu um pouco de sua força. Em 427 foi totalmente extinta. Para quem não sabe, pessoal, essa contagem ao contrário dos anos, ao invés de a gente contar anos para frente, a gente conta para trás, porque dizem que antes de Cristo os anos eram contados ao contrário. Então por isso que foi de 430 a 427. Foi regredindo os anos. Também existem diversas teorias de qual pode ter sido essa doença, já que hoje a gente tem um conhecimento muito mais amplo para descobrir quais são as doenças. E eles ficaram divididos entre sarampo, varíola, tifo e até mesmo a própria peste bubônica. Porém, estudos mais para frente revelaram que seria mesmo a febre tifoide. E acreditam que tenham morrido pelo menos 35% de toda a civilização grega. A peste antonina. Foi um grande surto de varíola que aconteceu no ano de 165 a.C. e acometeu todo o Império Romano. Segundo historiadores, esse surto começou nas tropas romanas que estavam instaladas na Pártia, uma região da Mesopotâmia devido a diversas guerras romano-partas. Inclusive, a doença é considerada uma pandemia por sua rápida difusão entre os continentes e atingiu a capital de Roma no ano de 166, um ano após o seu surgimento. O surto de varíola fez diversas vítimas e estima-se que no final, na fase final da doença, ele estava matando aproximadamente 2.000 pessoas por dia. Quem colheu então o registro dos doentes foi um médico grego chamado Galeno. Relatos mostram que todos os sintomas mostrados por ele, todas as descrições batem exatamente com os sintomas da varíola. Inclusive estima-se então que a peste antonina tenha matado aproximadamente 5 milhões de pessoas, dizimando então aproximadamente 10% do povo romano. A peste negra. É uma das pandemias mais conhecidas do mundo e está presente em diversos livros de história. Começou no ano de 1347 e foi até 1353, 6 anos de pandemia, e acredita-se que tenha matado pelo menos 50 milhões de pessoas. Este termo peste negra foi dado a um surto de peste bubônica que atingiu primeiramente a Ásia Central e depois veio se espalhando para a Europa e também o continente africano. Acredita-se que essa doença tenha sido levada por navegantes e comerciantes genoveses que vieram da Crimeia, que é uma região que fica na costa do Mar Negro, por isso o nome peste negra. A história conta que a cidade de Cafa, que é uma colônia genovesa, estava sendo atacada e eles eram alvo de ataque biológico. Eles pegavam ali cadáveres infectados com a peste bubônica e jogavam por cima das muralhas da cidade de Cafa, a fim de infectar os genoveses. Quando a doença tomou conta de toda a cidade, os habitantes começaram a fugir delas. Foi então que eles decidiram ir para Constantinopla, Marsella e Gênova, infelizmente levando essa doença com eles.
infectando a Europa em questão de meses. Essa doença é causada por uma bactéria que é encontrada em ratos e era transmitida para os seres humanos através de pulgas encontradas nesses animais. Porém, quando no corpo do ser humano essa transmissão muda e passa a ser por vias respiratórias. Foi por esse motivo que dominou rapidamente a Europa, pessoas respirando ali a peste bubônica. Estima-se também que a peste tenha matado pelo menos 2/3 de toda a população europeia. Porém, quando a doença no corpo do ser humano ela muda de transmissão e passa a ser por vias respiratórias, por isso se espalhou tão rápido pelo continente europeu. Governos deixaram de existir, cidades foram dizimadas, pessoas morrendo e o que você encontrava nas ruas frias da Europa eram pilhas e mais pilhas de corpos. Estima-se que pelo menos 2/3 da população tenham morrido com a doença. Ela ganhou popularidade após o surto dessa pandemia do coronavírus, porém ela não é tão nova assim não. A conhecidíssima gripe espanhola. Foi uma pandemia que aconteceu devido à mutação do vírus influenza. Se deu início no ano de 1918 e acabou no ano de 1919. Não se pode dizer aonde essa doença se deu início, porém diversas especulações acham que pode ter sido na conhecidíssima China ou até mesmo nos Estados Unidos. O que se sabe é que ela começou, o primeiro caso confirmado foi de um soldado chamado Albert Gitchell, que estava no Fort Riley, no Kansas. Após esse caso, vários outros casos começaram a aparecer, e especialistas acreditam que a doença tenha se disseminado tão rápido devido à Segunda Guerra Mundial. Isso devido ao grande número de soldados que se deslocavam de um lugar para o outro. Mas agora uma pergunta, se a gripe começou nos Estados Unidos, por que o nome gripe espanhola? Quando a doença chegou à Europa, afetou rapidamente as linhas de frente de batalha na guerra. E para não afetar a moral dos soldados, os países envolvidos decidiram não notificar sobre a doença. E o único país europeu que fez isso foi justamente o que não estava envolvido com a guerra, a Espanha. Por isso a doença levou o nome do país que a notificou. Nós aqui no Brasil também fomos afetados com essa doença no ano de 1918, no ano em que a doença começou. As cidades mais afetadas foram São Paulo e Rio de Janeiro, porém as autoridades rapidamente decretaram isolamento social. O número de mortes aqui no Brasil foram de aproximadamente 35 mil pessoas. Já nos Estados Unidos, que foi o local onde surgiu essa doença, chegou a aproximadamente 675 mil mortos. Acredita-se que tenha morrido aproximadamente 50 milhões de pessoas, e entre essas 50, 20 milhões eram da Índia. O HIV. No ano de 1981 teve um grande aumento de mortes nos Estados Unidos, morte por pneumonia, câncer e até pessoas consideradas saudáveis. Os médicos da época descobriram que as mortes estavam sendo causadas devido a um colapso no sistema imunológico das pessoas, mas ainda não sabiam o porquê disso. À medida que o tempo passava, as mortes só aumentavam e no ano de 1982 começou a ser atestada como a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, que é a sigla em inglês. Também descobriram que a doença era transmitida através do sangue e do sêmen, por isso ela se torna uma doença sexualmente transmissível, também transmissível por agulhas e transfusão de sangue. Desde o descobrimento da doença, pelo menos 75 milhões de pessoas foram infectadas e 32 milhões de vítimas. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, esperamos que vocês aí tenham gostado bastante. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, se vocês sabiam sobre algumas dessas epidemias e também pandemias. Pessoal, se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa aquele like que ajuda bastante o canal, beleza? Nos vemos no decorrer da semana, um grande abraço e até a próxima!